pensar coletivamente, agir para o bem de todos, em benefício da evolução da comunidade, deve ser o pensamento principal nosso neste mundo de hoje, tão imediatista e tão exclusivista. Para isso, hoje nós trouxemos mais uma entrevistada da área acadêmica. É a Camila Savastano. Ela é mestre em restauração e conservação de ecossistemas. Camila, muita satisfação em ter você aqui no canal Brenda Santunioni. Muita satisfação conhecer um pouco da sua história em benefício das mulheres, na inserção delas ali no meio que há muito tempo, por alguma crença, é considerado masculino, predominantemente masculino. Sei que nós vamos falar muito mais do que isso, mas agradeço a sua presença aqui hoje. Brenda, querida, é um prazer estar com você, te acompanho há muito tempo, muito bom poder te conhecer melhor agora e estar tendo essa conversa com você. Como a mulher se insere no meio rural? Nós vamos saber isso tudo agora no canal Brenda Santunioni. Fique com a gente. Camila, eu gostaria que você explicasse para os nossos seguidores o que significa a expressão teto de vidro. E aí nós vamos discorrer sobre a inserção da mulher até numa linha histórica. Olha, falar de teto de vidro eu acho que é o principal para a gente falar a respeito das mulheres no mercado de trabalho, não só no campo, como todo o mercado de trabalho. Teto de vidro é um fenômeno que ele vem sendo estudado há muito tempo, porque por mais que as mulheres entrem no mercado de trabalho, por mais que elas avancem, por mais que elas cheguem a determinadas posições, existe um teto invisível em que essas mulheres não conseguem chegar aos espaços de decisão política. E por que isso é tão complicado, não chegar aos espaços de decisão política? Porque nos espaços de decisão política é onde as coisas são resolvidas, onde as políticas públicas são criadas, onde as diretrizes são traçadas. E você falar de mulher, você falar de feminismo, você falar de maternidade, você falar do mito da beleza, da objetificação feminina em política pública, sem existir mulher nesse espaço de decisão para falar a respeito, não tem funcionalidade nenhuma, né? Tá, professora, eu consigo até te compreender teoricamente, mas é fato que quanto mais você aposta, por exemplo, na loteria com seus bilhetinhos, quanto mais tiver, mais chance você tem. Não tem tanta mulher se ingressando para tentar chegar a algum lugar. E como que se resolve isso? Não, existem várias mulheres. Inclusive, se observa que na maioria dos cursos, as mulheres são, se elas não são a maioria, elas são quase a maioria. Só que quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente não encontra esses mesmos números. Então, para se ingressar na instituição de nível superior, nós ainda temos quase uma paridade homem e mulher, mas quando sai de lá, ela não consegue o mesmo acesso. Quando os cursos, quanto mais relacionados ao trabalho produtivo, né, e existem mais homens. E quanto mais relacionados ao trabalho reprodutivo, mais mulheres. Mas peraí, me explica aí um bocadinho. É produtivo e reprodutivo? A divisão sexual do trabalho, ela se orienta pela divisão do trabalho. O trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. O trabalho reprodutivo é o trabalho de cuidar, de maternar, de estágio, não só de cuidar de criança, como de cuidar de idosos. São os trabalhos relacionados à enfermagem, professoras, que são os trabalhos relacionados a um estereótipo feminino. Os trabalhos reprodutivos, eles estão ligados à eficácia. Produtivos estão relacionados à eficácia, à construção, ao domínio. São as engenharias, né, a própria medicina, administração, mas direito, outros trabalhos, que são trabalhos que exigem um estereótipo dado ao masculino. O forte. Então, essa é a diferença do trabalho reprodutivo para o trabalho produtivo. Tá, então estamos lá. Então falei errado a minha comparação com a Loto. Nós temos mulheres tentando se ingressar quase equiparada com o número de homens. Isso. Na engenharia florestal hoje em Viçosa a gente está quase 50%. Mas a gente observa nos números, principalmente em alguns cursos, que essas mulheres elas se formam mais rápido, elas entram e continuam na graduação e elas são menos desligadas. Então nós temos uma efetividade maior das mulheres dentro dos cursos. Foco. É o foco feminino. Exatamente, porque
a mulher ela já é objetificada desde cedo, né? Então, uma menina de 13 anos é considerada que sabe o que faz. E um cara de 20 anos é um menino. Então, as mulheres, elas têm, por natureza, devido à sociedade, ao meio que vive, tem que ter muito mais responsabilidade, tem que se cuidar muito mais. Para se proteger de tantos abusos. Exatamente. Porque a gente vive no sistema, e o sistema é patriarcal, e esse sistema patriarcal, ele funciona, ele se alimenta dessa objetificação da mulher, da violência contra a mulher, do não pagamento, né? O não pagamento do trabalho doméstico. Você já imaginou que uma mulher ela não pode recusar o trabalho doméstico exatamente porque ele não é um trabalho pago? Você só recusa o trabalho que não é pago. O trabalho que não é pago ele é considerado um trabalho de amor. E como é que você vai discutir uma coisa que é feita por amor? Como é que você vai discutir cuidar do filho, se é amor cuidar do filho? E para os outros é obrigação da mulher. Exatamente. Não tá fazendo mais nada que obrigação. Exatamente. Então a divisão sexual do trabalho, ela vem trazendo tudo isso. Ela vem questionando que esse trabalho que é feito pelas mulheres, de maternagem, de cuidar de idosos, o serviço de casa, ele é um trabalho que deve ser valorado, sim, até para que a mulher possa recusar esse trabalho e possa dividir. Esse trabalho não seja um trabalho de amor, né? Nós falamos tanto da terceira jornada que a mulher tem, ou quarta, às vezes, e não é contabilizado no fim da história para o bem dela, né? E o que ela faz é para o bem do lar. O lar é uma célula da sociedade. Então, é um processo que ela fica muito... ela é muito importante neste processo, mas você está falando que ela não é reconhecida. Nem pela legislação, nem pelos seus pares. Você acha que nós precisamos ainda que todas as mulheres, ou a maioria, dê valor às outras? Impulsione as outras? Eu sou mãe de uma mulher, de uma menina, que eu coloque ela para frente, para buscar os seus ideais. Que isso também, bem ali na base, pode ser uma das soluções para a questão da equidade no trabalho? A solução, na verdade, é outra. Essas mulheres elas só vão ver outras mulheres em posições de destaque, em posições que não estão ligadas ao trabalho reprodutivo ou ao que é feminino, com olhos mais amáveis, com olhos de entenderem melhor isso, quando elas não forem tão reprimidas e quando elas não tiverem em si um peso tão grande de se manterem dentro dessa posição feminina, porque no caso a mulher é oprimida. Então é muito difícil quando você vive uma violência, quando você vive uma, né, porque o sistema patriarcal sistematicamente faz isso. Então essa é a forma de pensar. Quando a gente fala em liberdade, equidade, diversidade, tudo isso são mecanismos para as mulheres ficarem no lugar que elas estão. Porque o que a gente deseja, o que a gente deve querer é a libertação da mulher desse sistema. Quando as mulheres forem libertadas desse sistema, que é patriarcal, naturalmente essas outras mulheres vão ser vistas com outros olhos. Tá, mas aí como eu vou para o campo, eu sou técnica agropecuária, Uhum. Eu vou para o campo e pode ser comparada a força de uma mulher com a de homem. Quando vai comparar a força de uma mulher com a do homem, força física, ela ainda corre na chance de ser taxada como homossexual. Ela é muito macho. Como se ser macho fosse algum tipo de adjetivo, né? Ser macho é uma questão biológica. Macho ou fêmea é uma questão biológica, não é algum tipo de adjetivo. Nem o feminino, nem o masculino, né? O gênero em si, ele não é um adjetivo. Ponto. Professora, lá na área florestal, que hoje o Brasil podia estar na vanguarda aí, porque produz no meio acadêmico bastante ciência, bastante tecnologia, ela chega ao campo, sim. Com uma crítica, parece, posso estar errado, que chega ao campo para os grandes produtores. Não sei se chega ali na agricultura familiar, não sei. Qual a importância que as mulheres teve até então para que isso acontecesse, para que essas políticas chegassem aonde que chegou hoje? Olha, o meio florestal, assim como a maioria das engenharias, ele é um meio muito masculinizado, porque é uma engenharia e está no campo. Então, produtiva, né? É um meio muito masculinizado.